Muito bem, pessoal. Então, nós vamos comentar agora sobre os 5 tipos clínicos. O que seriam esses 5 tipos clínicos? São 5 classes de doutores com seus pontos positivos e negativos. Então, eu separei aqui 5 aspectos importantes, 5 características importantes que eu tenho observado dentro da minha carreira, dentro das práticas supervisionadas, dos colaboradores que a gente conviveu durante esses quase 20 anos de carreira aí, de profissão, atuando na área de reabilitação ortopédica, observando então quais as dificuldades que os profissionais apresentavam no desempenho de tarefas clínicas, no diagnóstico, nas consultas, no relacionamento com os pacientes, enfim, no desempenho de competências e também no exercício profissional, no dia a dia clínico, na clínica, no consultório, no desenvolvimento de atividades, enfim, profissionais com os pacientes. Bom, então, primeiramente, primeira pergunta que eu faço, é qual a sua identidade profissional? Então, todos nós temos uma identidade profissional, embora a profissão que a gente tenha escolhido tenha a sua identidade profissional. Por exemplo, um advogado tem uma identidade profissional, um médico tem uma identidade profissional, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, um fisioterapeuta, Vamos colocar aqui os fisioterapeutas, Os fisioterapeutas, os quiropraxistas, têm identidade profissional, da profissão, relacionado com a história, com a filosofia, com o código de ética. Então, qual a sua identidade profissional? Mas mesmo assim, existem valores pessoais que remontam à tua identidade como profissional. Então, a profissão que tu escolheu já tem uma identidade profissional, certo? Mas você mesmo, você aqui, meu aluno, meu colega, meu colaborador, você tem uma identidade profissional. Então, qual a sua identidade profissional? Embora já exista uma identidade da sua profissão. Além disso, qual a sua área, qual a sua especialidade de área? Existem especialidades técnicas, A acupuntura não é uma técnica, a osteopatia não é uma técnica, a quiropraxia não é uma técnica, mas é uma especialidade técnica, de procedimentos, de conjuntos de procedimentos que são disciplinas de cuidados, não é uma técnica. Mas eu falo de área, por exemplo, ortopedia é uma área, Então, vamos entender dessa forma. Qual é a sua especialidade de área? Se é traumato-ortopedia, reabilitação traumato-ortopédica, essa é a especialidade de área. Então, isso favorece ainda mais a construção de uma identidade, certo? Seja fisioterapeuta, seja quiropraxista. Nos Estados Unidos, os quiropraxistas têm uma especialidade em traumato-ortopedia. Sabiam disso? Então, o quiropraxista nos Estados Unidos tem a identidade quiropraxista e tem várias identidades dentro da profissão. Alguns são straight chiropractics, outros são mais mixers, outros que são mais da imagem, então são consultores, outros são baseados em evidência, certo? Outros são mais clínicos, de resultados clínicos, outros são mais, digamos, equilibrados, Eu costumo dizer assim que eu tenho a minha identidade profissional. A minha identidade profissional digamos, a prática baseada na inteligência, a prática baseada no equilíbrio, a prática baseada nas informações, digamos, tanto de evidência, tanto da resolutividade clínica, da filosofia, de tudo, Da ciência, da arte, todo o conjunto de informações centradas no paciente, promovendo a melhor resolutividade, mas absorvendo o melhor de cada técnica e cada procedimento, cada método, cada análise. Essa é a minha abordagem de acordo com a minha identidade profissional, minha, pessoal,
Qual a sua identidade profissional? Cada um constrói a sua identidade profissional. Embora a sua profissão já tenha uma identidade profissional e a sua especialidade também já tenha, mas cada grupo de indivíduos e cada indivíduo vai ter uma oscilação na sua identidade profissional. Isso é muito importante considerar. Tá? Então, como você vê como profissional? Né? Como é que você vê? Qual é a sua construção, né? Imagenológica? Né? Como é que você se enxerga como profissional? Como é que você define a sua atuação profissional? Certo? Que tipo de profissional, como é que é a tua atuação? Como é que você vê a tua atuação profissional? Você vê como que tipo de atuação, como é que você tangencia essa atuação profissional? O que você espera da atuação no futuro? Como é que você vê o progresso da sua atuação profissional? E como o seu escopo de atuação pode se ampliar? Como é que ele vai se estabelecer dentro, vai se estabelecer dentro de uma especialidade, mas enfim, tem pessoas que trabalham de uma forma mais ampla e vão reduzir o seu escopo, né, dentro de uma especialidade. Eu, basicamente, foi o que aconteceu comigo. Sempre trabalhei dentro da área musculoesquelética, claro, mas eu sempre tive um escopo profissional muito amplo, trabalhando em várias áreas. E isso foi acontecendo de eu reduzir meu escopo cada vez mais, de não pegar pacientes neurológicos, de não, né, e me dirigir cada vez mais à reabilitação musculoesquelética, traumato-ortopedia, a terapia manipulativa articular, enfim, a quiropraxia, né, o controle da dor musculoesquelética e, enfim, né, desenvolvendo cada vez mais habilidades manuais e assim foi o meu caminho. Mas como vai se ampliar, né, ou se direcionar o seu escopo? Parece que o meu escopo reduziu, mas, né, na realidade a minha habilidade se amplificou, né, dentro de algumas áreas. Então, como é que vai correr a sua atuação? Né? Como é que vai desenvolver a sua atuação profissional no futuro? Então, são questões que a gente deve se perguntar. Né? Então, qual o posicionamento, né? Qual o seu posicionamento diante do trabalho? Que tipo de profissional você é? Vamos encarar. Né? Chegou a hora de encarar. Você é um profissional paciente médico de encaminhamento dependente, você recebe pacientes do médico, você é um paciente encaminhamento dependente, é um doutor paciente encaminhamento dependente, quer dizer, você recebe pacientes encaminhados por outros pacientes, ou seja, você faz seu trabalho, atende, recebe, digamos, bons comentários ou boas indicações e recebe mais pacientes por isso, e assim que você faz sua agenda, é dessa forma. Ou você é um prospector de trabalho, você desenvolve estratégias, faz promoções, desenvolve marketing, faz, digamos, inserções comerciais, né? Desenvolve estratégias, digamos, promoções, cursos, seminários com os pacientes, né? Com a comunidade, né? Interação, digamos, em programas de prevenção, de orientação coletiva, e, enfim, trabalha em ambientes corporativos. Como é que você desenvolve o seu trabalho? Isso lhe atrai mais pacientes? Como é que você faz o seu trabalho? Desenvolve sua atividade através de uma empresa do tipo um vínculo familiar? Tem muitas pessoas que estão, né, digamos, vinculados a uma empresa, a uma clínica que é, na realidade, uma empresa, uma estratégia de vínculo familiar. Isso é muito comum na quiropraxia, na fisioterapia também. Você atende seus pacientes na esfera pública e depende somente de uma forma, de um comodismo estatal, digamos assim, você, né, tá ali, tem paciente ou não, você está ganhando igual? É assim que você trabalha? Então, nós temos 5 tipos de doutores. Né? Em geral, o doutor, o primeiro doutor que a gente fala agora é o doutor medroso. Né? O doutor medroso,
É aquele doutor, aquele clínico, que tem, digamos, ele é inseguro, né? É clinicamente inseguro. Ele tem medo dos seus diagnósticos, ele não fica certo da sua avaliação, né? Ele não estabelece landmarks, ele não estabelece divisores de água, ele tem dificuldade de classificar o paciente, né? Ele tem dificuldade nos conceitos teóricos, ele tem dificuldade em desenvolver os procedimentos manuais. Então, o doutor Medroso, né, é o primeiro doutor dos 5 que nós vamos comentar, certo? Então, o primeiro doutor Medroso, ele é classificado pela insegurança. Tá? Ele é uma pessoa que é muito temerária. Ela é uma pessoa assim que tem realmente, ele prefere então desenvolver um papel passivo. Então, a predileção desse doutor no processo de reabilitação traumato-ortopédica é, de fato, receber o paciente encaminhado, se possível, com um tratamento já prescrito. Ele vai gostar muito de seguir protocolos, receitas de bolo, né? Ele vai gostar muito de que já tenha a calibragem dos equipamentos, tudo, né, determinada. Ele não vai pensar no mecanismo fisiológico, ele não vai ousar, não vai procurar entender o processo. Ele teme em compreender o processo, ele prefere então receber tudo pronto e prefere apenas executar a tarefa. Tá? Então, na realidade, por insegurança, ele não tem segurança para desenvolver os seus protocolos, não confia na sua avaliação, e isso demonstra uma grande falta de fundamentação de base, certo? Essa falta de base, ela nos dá um diagnóstico desse doutor, que é falta de fundamentação teórica, principalmente. Tá? A falta de fundamentação teórica nas disciplinas lá básicas, anatomia, fisiologia, patologia, histologia, patologia, né? Cinesiologia, as disciplinas básicas da formação desse doutor é que promoveram, digamos, essa instabilidade, né, nesse clínico, né, da reabilitação traumato-ortopédica. Isso faz com que ele tenha uma dificuldade agora de edificar sobre essa fundamentação. Então, é muito interessante, né, que esse doutor, claro, existem aspectos interessantes desse doutor, que é que ele é mais cauteloso. Então, se nós tivermos um pouco desse doutor dentro de qualquer um de nós, não é ruim termos um pouco desse doutor, porque também, em algumas situações, muitas vezes nutrimos algum excesso de confiança que esse doutor ele tem um pouco de razão, né? Porque às vezes o paciente não se... realmente a clínica não é uma ciência exata, né? Então às vezes o paciente não se manifesta exatamente como deve na avaliação, né? Como no livro, ele não está como no livro, né? Aliás, livro não sangra, né? Então é o que eu sempre digo, né? O livro não sangra significa que o livro não é tridimensional como o paciente, e o paciente muitas vezes se manifesta de uma forma distinta, como está descrito ali no livro, e a patologia é a mesma. Tá? Então isso é importante considerar. Aí depois nós temos, depois do doutor medroso, nós temos o doutor impulsivo. Esse lhe falta medo. Então, na realidade, ele não pensa, ele age, né? Ele muitas vezes realiza tratamento sem planejamento nenhum. Então, tudo é muito a curto prazo. Não usa prontuário na clínica, não tem prontuário, não classifica nem organiza nada, faz o que é imediato, vive só o presente mesmo. Então, ele age totalmente sem pensar. Esse aí acaba trabalhando demais.
é desorganizado, né? Deixa tudo muito desorganizado, trabalha demais e às vezes fica sem tempo de ganhar dinheiro, certo? Porque realmente não tem planejamento, não só no tratamento, mas na sua vida, certo? Então não é só o tratamento que é assim, a vida inteira desse indivíduo é assim. Então, como não pensa, às vezes faz burrada, né? Fala o que não deve, o paciente, magoa o paciente, digamos, as pessoas em geral, e ele acaba repelindo as pessoas, né? As pessoas acabam ficando assustadas com esse indivíduo, embora ele possa ser muito competente, ele pode ser competente, mas as pessoas se assustam com esse indivíduo. Então, às vezes, ele é assim, muito por ser seguro demais das suas atitudes, né, do seu conhecimento. No entanto, acaba não funcionando. Acaba ele tendo insucesso clínico, mesmo que ele tenha conhecimento, que ele tenha segurança do que ele está fazendo, acaba tendo insucesso clínico. Então, é muito ruim a forma também como ele se manifesta, como ele permite ser interpretado pelas pessoas. Isso é muito importante, porque não é só questão do que eu penso, do que esse indivíduo pensa sobre ele mesmo, é o que as pessoas pensam sobre ele. Os pacientes, que na realidade é os pacientes que vão demitir esse sujeito. Os pacientes demitem. Então, às vezes a gente está achando que a gente está avaliando uma pessoa, né? Você mesmo, doutor, é você mesmo aí. Você está achando que está avaliando o paciente e o paciente está te avaliando, certo? Muitas vezes você está achando que está avaliando uma pessoa e essa pessoa, nesse exato momento, está avaliando você, certo? E você acha que está um passo à frente dessa pessoa e muitas vezes essa pessoa está 2, 3 passos à sua frente, pela idade, pelas experiências que tem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então o sujeito impulsivo ele tem esse problema. No entanto, ele age, ele tem atitude. Muitas vezes ter atitude é o que salva o paciente. Muitas vezes o que salva, muitas vezes ter ação, né, em um tempo precoce é o que melhora as condições do paciente. Então o doutor impulsivo ele demonstra o quê? Que ele também tem segurança. Essa segurança é importante, só que ele é mal conduzida, certo? Então, deve se repensar, embora a atitude é necessária. Né? É importante lembrar que é importante, o que nós pegamos de bom desse doutor é a atitude. Né? É importante ter atitude. E aí o doutor emocionado. Esse aí, o doutor emocionado, ou a doutora emocionada. Essa doutora emocionada é aquela doutora ou aquele doutor que dá 3 beijinhos, né? Dá 3 beijinhos na sala de espera já. Dá abraço. Ô, senhora, Dona Maria, né? O doutor emocionado, certo? Ele é íntimo do paciente, rapidamente, fica amigo muito rápido do paciente, fica amiga muito rápido da paciente. Então, o doutor emocionado, certo? O doutor emocionado, né? Ele afeta emocionalmente o paciente, né? Se afeta com o paciente também, então ele pode adoecer junto com o paciente, certo? Não consegue separar o profissional do pessoal, ele vai ter uma dificuldade enorme de separar. Então, por isso, sempre quando ele tem essa dificuldade de separar o profissional do pessoal, ele tem dificuldade de cobrar o paciente, então ele não cobra, fica com uma dificuldade grande de cobrar o paciente, e também ele tem chance de superestimar ou subestimar a dor do paciente. Ou ele acha que é demais, ou ele acha que é de menos, certo? Porque quando entra a emoção forte, existe a perda de consciência, né? Perda de equilíbrio, certo? A perda de raciocínio lógico. Então isso é muito importante. Tá? Também pode ser vaidoso e também pode ficar impulsivo por causa do descontrole emocional. Tá? No entanto, ele tem algumas características que apresentam empatia, né? Ele sofre um pouco com o paciente, ele entende, então ele consegue ter um pouco mais de empatia, tem mais sensibilidade, ele pode envolver uma intuição aguçada, que às vezes contribui para o diagnóstico, então isso é interessante também com o tratamento, né? Em termos de entender o que é melhor para o paciente, se colocar no lugar do paciente, isso é interessante para nós.
Se colocar no lugar do paciente é muito importante. Entendam? Então, é um fator muito contribuinte, né, para, digamos, para os doutores, né, da reabilitação ortopédica, para qualquer doutor. Né? E o doutor pensador? Esse doutor pensador, esse é uma coisa. Não chega a ser um filósofo, né? Porque o doutor pensador, ele pensa e não faz o que tem que fazer. O doutor pensador está sempre reflexivo, ele planeja muito bem o tratamento, só não trata. Essa é a questão. Ele demora demais, e aí o paciente procura outro que já tratou. É tipo aquele que estava lá esfregando a cicatriz, e aí o outro lá já ajustou. É mais ou menos isso, lembram? É esse mesmo, tá? É esse doutor pensador. Quando ele está pensando que pode ser isso, pode ser aquilo, certo? Não, mas pode ser influência da fáscia, pode ser aqui. O cara já está bem, já está jogando tênis, já está com a esposa, já está tirando férias, ele está ainda imaginando o que pode ser, certo? Tá, fica tratando 1h30 o paciente, né, quando trata. Então, o doutor pensador, ele planeja, ele pensa, é muito reflexivo, certo? Só que a reflexão do doutor pensador está muito mais relacionado com o sonho dele, com o que ele gostaria que fosse, do que o realmente é a realidade. Então, o que tem que cuidar com o doutor pensador é a desconexão com a realidade. A tendência dele se desconectar com a realidade. Então, ele pode ter uma tendência um pouco maior à psicose, né? Então, esse é o doutor pensador. Tá? O doutor pensador, ele tem que tomar um certo cuidado com a desconexão com a realidade. Tá? Então, só que assim, quando ele está centrado, quando o conjunto de ações dele, né, que ele vai propor, vai desenvolver, está relacionado com o que ele estava pensando, meu Deus, ele vai muito bem, porque ele já pensou muito bem antes de fazer. Então ele pensa muito bem antes de fazer, então ele não tem conflitos nisso. Mas o problema é que às vezes ele está sonhando e não acordou ainda. Esse é o problema, né? Então, por pensar muito bem, muito se agir dentro do escopo epistemológico de sua reflexão, irá agir com acerto, pois planejou bem sua atitude. É isso aí, tá? E a doutora perfeccionista? Essa é a figura. A doutora perfeccionista, além de ter a mesa muito arrumadinha, né, o paciente tem que estar igual o livro. E o paciente não é um livro, o paciente é humano, respira, circula sangue e o livro não faz isso. A doutora perfeccionista, ela acha que a classificação da lesão do ombro, né, da fratura, vamos supor a fratura do ombro, no raio-x tem que ser igual ao do livro. Então, se o osso quebrar diferente, meu Deus, pelo amor de Deus. Só que é o seguinte, o osso pode sim quebrar diferente um pouquinho da classificação do livro. As classificações é que são falhas. E ela nunca vai admitir que alguém errou a classificação, não pode. Porque quem também fez a classificação é outro perfeccionista. Entende? Na realidade, a biologia que é perfeita, não é quem classifica que é perfeita. Certo? As classificações não são perfeitas, são imperfeitas. Certo? E aí é necessário entender que existem desvios padrões nas classificações, principalmente em ortopedia, em traumatortopedia. Então, a perfeccionista procura fazer tudo de forma impecável, limpa, organizada, orgulha-se de ser assim, um pouco vaidosa de ser assim, né? Faz diagnóstico e tratamento específico com muita precisão e exatidão. Quando não dá certo, se frustra, né? Fica realmente louca, né? Você está errada, né? Não aceita, entra em negação, né? Não aceita mesmo. No entanto, né? Ela tem pontos positivos, né, que, vamos supor, né, se esforça muito em fazer o melhor. Então, o grande problema é que no seu aperfeiçoamento, ela tem que aperfeiçoar do 0 para o 100. Essa doutora ela precisa entender que para chegar no 100, ela tem que ir construindo aos poucos, e quando se faz uma obra, se faz sujeira. E ela não gosta de sujeira, ela gosta de tudo limpo. Tudo perfeito. E na evolução existe bagunça. Sempre quando há crescimento existe bagunça. Quando há entropia existe bagunça. E ela precisa entender isso melhor. Tá?
E o que o paciente precisa? Tá? O que o paciente precisa? A princípio, o paciente precisa dos 5 doutores, com certeza, num só. Né? Ele precisa disso, dos 5 doutores num só. Ele precisa dos pontos positivos dos 5 doutores. O paciente necessita se sentir seguro, acima de tudo, com o profissional. Tá? O profissional não vai ter toda a solução para eles, todas as soluções que o paciente espera. Ele não vai resolver totalmente, nem sempre vai resolver totalmente o problema do paciente. Tá? Às vezes, o que o paciente precisa é apenas compreender o seu problema. Isso já resolve o conflito do paciente. Muitas vezes o conflito do paciente, o problema do paciente é mental, né? Quer dizer, ele tem que entender a condição e aceitar. Muitas vezes é isso. E ele fica bem com isso. O paciente necessita, então, saber a verdade. Sempre. Não adianta mentir para o paciente. No entanto, às vezes, tu demora para falar a verdade. Porque às vezes nem tu sabe o que é verdade. Certo? Tu tem que ter paciência. E por isso, o nome desse sujeito, que é o teu cliente, é paciente. Ele tem que ter paciência. E tu, doutor, também tem que ter paciência para atender o teu paciente. Certo? E é normal tu não saber tudo 100%, e você vai desenvolver porque você não é um vidente, você é um estudioso, você é um estudante, e você desenvolve o teu conhecimento por bases lógicas de fundamentação. Você vai desenvolver preceitos e construção lógica de conhecimento. Então o paciente necessita mais do que cuidados, precisa da tua orientação. Você tem que orientar ele. Tá? Não é só a tua intervenção, não é só o teu tratamento. E a família dele também precisa da tua orientação. E por isso é consulta. Muitas vezes, uma vez uma aluna me perguntou assim, você vai cobrar só para falar com a família? Mas pelo amor de Deus, teu relógio trabalha, teu relógio tem pilha. Você marcou uma consulta, mesmo que você não possa tratar, que tem uma condição não manipulável no paciente, etc. Se você está atendendo aquele paciente, mesmo que você não consiga tratar ele, você está trabalhando com esse paciente, você está usando seu conhecimento, certo? E você está orientando, você está sedando aquela família, né? Você está esclarecendo, você está tratando, certo? Não é só o psicólogo que trata conversando, a gente também trata conversando. Quando a gente faz um diagnóstico físico, ortopédico, musculoesquelético, funcional, a gente está tratando o paciente só por explicar o que ele tem, que ele já melhora. O paciente precisa saber do prognóstico mesmo que não seja bom. Exato. Tá? É isso que ele precisa. O que vai acontecer no meu processo de reabilitação ortopédica? Mesmo com prognóstico ruim, o paciente precisa de alternativas, e principalmente flexibilidade. Então, lá aquele doutor inflexível, né, aquele doutor, né, aquele perfeccionista não vai conseguir ter flexibilidade, certo? Então é importante não sermos perfeccionistas, de não encontrarmos meio termo, possibilidade de acalentar, possibilidades de flexibilizar, certo? Então, de promover, digamos, um alento, né, alguma situação que possa pelo menos mitigar, né, diminuir o impacto de algumas situações, né? Ok? E o doutor ideal, né? Como é que é o doutor ideal? Então, o doutor ideal ele tem que ser um líder para o paciente. Ele não precisa saber tudo, ele tem que ser um líder. Ele pode ser um consultor, ele pode procurar outros doutores, o doutor de reabilitação ortopédica, ele pode contar com colegas, ele pode pedir a assistência de um psicólogo, de um nutricionista, de um farmacêutico, para um nutracêutico, para uma vitamina, ele pode pedir ajuda de outros profissionais, né? Ele pode conduzir um processo para um cirurgião, etc. Ele tem que ser um líder, tá? E essa liderança ela pode ser exercida de uma forma liberal, quando o paciente sabe o que tem que fazer, de uma forma democrática, quando é em consenso com o paciente, e de uma forma autocrática, quando o paciente não tem condições
digamos assim, de opinar, e aí a liderança autocrática tem que ser feita com a família do paciente, certo? Então, neste caso, nos 3 níveis de liderança, nós não somos patrões do paciente, mas muitas vezes quem é o patrão do paciente é a família. E aí o 3º nível de liderança é feito com a presença da família, tá? Então, os desafios na liderança clínica é, primeiro, né, never give up, quer dizer, nunca desista, tem que ser casca grossa. Então, tem que ter persuasão com o paciente, tem que saber ter persuasão, quer dizer, não desistir dos processos difíceis, né, de tratamento. Humildade, trabalhar humildade. Humildade não é se rebaixar, humildade não é dizer que tu é um coitado, ou dizer que tu não sabe, ou dizer que tu não é um bom clínico. Humildade é saber reconhecer na reabilitação traumato-ortopédica, o clínico tem que entender que a humildade é saber reconhecer o teu limite de conhecimento, teu limite de intervenção, propondo a segurança ao paciente sempre. Humildade é isso, não é você andar com a cabeça baixa, é você reconhecer o seu limite, certo? E o ego, entende? É isso, tem que trabalhar essa questão do ego, é muito difícil, né? E a adesão do paciente é outra coisa que também está relacionada com a persuasão, tá? Que o paciente tem adesão às suas orientações, tá? Então, 5 tipos de doutores que nós falamos, todos eles a gente tem aspectos negativos e tem sempre algum aspecto positivo que nós vamos ter que, entre o medroso que tem a cautela, o impulsivo que tem a atitude, o emocionado que tem a intuição, né, que tem a perspicácia, que sabe se colocar no lugar do paciente, o pensador que planeja tratamento e o perfeccionista que faz o melhor possível, o mais preciso, o mais exato, o melhor para o paciente dele. Então são 5 características que eu coloco dentro da necessidade de formar um bom doutor que trabalhe dentro da reabilitação traumato-ortopédica. Tá? E, acima de tudo, equilíbrio. Boa sorte para vocês.